Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, queremos agradecer, eu e minha esposa, ao eterno Deus, pela oportunidade de vir nessa casa, a esse lugar, e meu coração está congratulado pela oportunidade que o Eterno, na pessoa do seu Santo Filho, Jesus, nos concede. E é bom estar com todos vós aqui nessa. Obrigado, reverendo, pastor presidente, pastor Eliseu. Obrigado pela oportunidade. E a todos os obreiros, companheiros, santos do ministério, também desse tempo. Deus abençoe a todos, aos nobres senhores e senhoras, e a bênção de Deus seja continuada nas nossas vidas para todo sempre. Abramos as nossas vidas no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo o nosso irmão João, e nós vamos perceber como Jesus é importante para as nossas vidas. No capítulo 4, 31, Jesus está tão compromissado na obra de Deus, e ele nos ensina como realizar esta obra. Jesus está com seus discípulos caminhando, e nessa caminhada a evangelização local. Jesus é especialista e ele é o patrono da missão local. Foi Jesus que fundou esse método da evangelização local, mas com uma visão transcultural e também com uma visão nacional. Jesus só andou 300 quilômetros em sua região, e nesses 300 quilômetros que ele andou, chamado de Jesus de Nazaré, ele tinha uma visão tão ampla no serviço a Deus, que ele trouxe a aula aos seus discípulos, seus seguidores, da evangelização local, uma visão nacional e transcultural. Quando Jesus diz para ir ao mundo, ele diz primeiro aqui, depois aqui e depois até o confim da terra. E Jesus, então, ele é esse especialista. É ele que nos instrui como ser seguidores do serviço a Deus e da missão que ele recebeu do Pai, também introduzindo no coração dos seus seguidores. E isso é lindo e especial para que todos aqueles que realmente sigam a Jesus precisam se envolver com os negócios de Deus. Então o discípulo olha para Jesus e diz: Rabi, come. É normal que haja um momento de lanche, Jesus sair com ele, break alguns tempos já, e ele diz: come, Rabi. E Jesus diz assim, verso 32, por favor. Porém ele diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus diz: olha, vocês não conhecem o alimento que eu tenho. E os discípulos, então, eles começam a falar entre si, interrogar um ao outro: será que ele trouxe um alimento que nós não conhecemos? Ou se alguém lhe trouxe algo que nós não temos conhecimento? E Jesus, ao perceber os seus pensamentos e também a murmurações entre eles e tais assuntos, ou do assunto, Jesus diz a eles assim: olha, verso 34, a minha comida é, escute bem, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Jesus estava tão envolvido com a missão de Deus, tão envolvido com o trabalho de Deus, que o coração de Jesus era devoto ao Senhor.
número 7 e número 1. Por favor, devagar, vamos primeiro na introdução pensar o que somos e também o que é que devemos fazer para Deus. Se Jesus era tão íntegro e integrado ao serviço, a igreja precisa fazer o que Jesus fez. Hoje, tudo titulado de missões ou missão. Então, podemos fazer uma reflexão de o que somos e qual é a nossa missão. Jesus tinha tanta urgência em trabalhar para Deus que ele estava ensinando aos seus seguidores, os que iam servir a Deus, a ser também comprometido com ele. O texto diz: eis aqui. No rolo do livro está escrito vermelho: o cântico já se refere ao Messias. Verso 8, número 8. Deleite de fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus era devoto desse serviço. A igreja precisa aprender com Jesus. Eu e você precisamos aprender com Jesus. Mas uma coisa, a urgência do serviço. A igreja foi chamada para trabalhar para Deus. E Jesus deu essa ordenância porque ele é primário no serviço. Se tem alguém especialista na evangelização, esse é Jesus. Se tem alguém comprometido com a pregação, esse é Jesus. Se tem alguém capaz de nos ensinar como ganhar alma na região local, na nacional e transcultural, esse é Jesus. Isso me faz lembrar bem que o coração dele estava tão comprometido com o Filho de Deus que ele disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, veja bem, para que o mundo conheça a palavra de Deus. E observe que no capítulo 4, verso número 31, que nós estamos agora tentando explanar, que está no texto, ele acabava de evangelizar uma mulher. Essa mulher era samaritana, porque Jesus ele não só procurava ir, aliás, Jesus não só esperava as pessoas ir, Jesus ele criava encontro. Evangelizar é isso, é criar encontro, é ir ao encontro daqueles que estão necessitados. E Jesus é o maior especialista em criar encontro. Ele vai ao poço, encontra aquela senhora, prega para ela, a senhora prega para outra, e os outros vêm ouvir Jesus. Agora não só ganhou ela, como ganhou outras pessoas e outros samaritanos. Então Jesus acabava de evangelizar um grupo, acabava de ganhar aquela pessoa e vem continuando evangelizando. E nessa caminhada, o seu discípulo diz: come, Rabi. Aí ele diz: calma, eu tenho pressa em realizar e cumprir. Não é só fazer, é terminar o serviço. Eu e você estamos comprometidos com a visão de Deus. E a visão de Deus é ganhar a Fernandópolis inteira para Jesus. A visão de Deus é ganhar a sua casa para Ele. A visão de Deus é ganhar o seu ensino para Ele. A visão de Deus é ganhar as ruas e todas as pessoas da sua rua para Ele. A visão de Deus é arrebatar as almas da mão do mal. A visão de Deus é trazer vidas para ser filhos dele pelo poder do Evangelho pregado que está na igreja. Esse poder, vou dizer bem claro aos internautas, a todos nós, o poder não está em lugar nenhum nesse universo. O poder de Deus está na mão e na igreja. A igreja é a única responsável para ser pregoeira do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Olhe para mim, meu jovem, minha jovem, veja o coração de Jesus. Lá em Lucas, capítulo número 2, abra aí, por favor. Verso 28, 48 e 49, o menino já sabia para o que tem. Todos nós aqui nascemos, todos nós aqui vivemos, mas a nossa vida é cheia de surpresa até o dia de nossa morte, e como cristão até o dia que Jesus morre. Mas Jesus não, ele sabia para o que tem. Ele sabia que a missão que o Pai tinha dado a ele era
chega e diz a ele: filho, por que fizeste assim? 3 dias viagem para cá e 3 dias voltamos para te procurar. Por que fizeste isso? Aí o 49 diz o quê? Ele diz: por que é que procuramos? Não sabeis que me convém tratar dos negócios ou das coisas do meu Pai? Jesus estava comprometido. A missão arrepia do coração de Jesus. E tem mais: você e eu só estamos aqui por causa de Jesus. Essa igreja está aqui, perdão, por causa de Jesus. A glória de Deus só está manifestada por causa de Jesus. 2000 anos se passaram e agora a igreja de Carnaval está dizendo: tu vives, tu vives, tu vives, por causa da mensagem dele. Abre aos Hebreus, só pode abrir agora, Hebreus 5:8, por favor. Aos Hebreus 5:8, João, que tem internet aí, abre o seu celular. Aos Hebreus 5:8, Jesus estava tão pronto para o serviço, porque a missão tem preço. Mas Jesus não olhou para o preço da missão. Uns podem ir, é o nosso lema, outros podem ajudar financeiramente e outros podem orar. 3 coisas a igreja brasileira, ou a igreja desde o dia da fundação dela, ela pode realizar: em oração, em serviço, deve ser mantenedores ou indo. O Filho de Deus, ele se entregou por completo, ainda que ela havia aprendido a obediência por aquilo que pareceu. Jesus sabia que o preço de conquistar as almas era a sua própria vida. Ele tinha esse conhecimento. E não importa se ia padecer, ser escarnecido, enganado, esquecido, maltratado, zombado, ridicularizado, escarnecido. Ele não importava dos problemas que a missão que ele ia enfrentar ia submeter a tudo isso que ele ia ter que passar. Mas ele tinha um coração voltado ao serviço. O projeto de Deus tem que se cumprir. Ele estava pronto a realizar a obra de Deus. Lembre-se, Jesus está tão comprometido com o Pai que acabava de evangelizar um homem chamado Nicodemos. E esse homem, no capítulo 3, depois a mulher, no capítulo 4. Jesus está sempre evangelizando. Jesus está sempre ensinando. Porque o projeto de Deus é isso: é as pessoas conhecerem o que realmente Deus tem para elas. E no capítulo 3, se não foge a minha memória, Jesus está tão interessado que ele causa encontro. Mas agora, esse homem veio ao encontro dele, porque eles tinham nele essa palavra de uma evangelização real e de palavras reais. Jesus encontra aquele homem. E o que Jesus faz? Jesus disse a aquele homem algo que ninguém ainda tinha dito no planeta Terra, nem os patriarcas, nem os sacerdotes, nem o povo dos profetas, nem os reis, nem os próprios, aqueles que são os cânticos dos salmos, nem deles. Jesus chega e aquele homem se encontra com ele naquele momento, e aquele homem diz para ele acerca do conhecimento. Tu és mestre, como dizer, Jesus diz: pois tu também és mestre. E ele quer saber sobre essa vida, essa experiência. Jesus vai falar sobre muitas coisas naquele capítulo, que foi falado na escola hoje. Jesus fala muita coisa. Mas uma das coisas que Jesus falou no capítulo para Nicodemo foi: porque Deus amou o mundo, quase nessa tarde, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas se você olhar o texto, porque a gente muitas vezes lê correndo, e esse aqui é o manual para essa Assembleia de Deus, o manual do Evangelho. João 13 diz assim:
Põe aí, meu jovem, 13:16. Em primeira mão, quem anunciou esse amor foi Jesus. Ninguém nas escrituras do jeito da pouco já vi várias vezes a escritura, ninguém formou como Jesus esse amor. Primeiro, Jesus assim, porque Deus amou. Vamos ficar só com essa frase. Porque Deus amou. Ninguém disse isso, nem no Salmo, nem no lugar nenhum, com tanta veemência, com tanta integridade no assunto. Ele chega para Nicodemo e diz: Nicodemo, sabe por que o mundo existe? Porque Deus amou. Sabe por que o universo existe? Porque Deus amou. Sabe por que eu estou aqui na terra? Porque Deus amou. Sabe por que eu vou morrer por esse mundo? Porque Deus amou. Sabe por que a vida eterna é real? Porque Deus amou. Sabe por que você pode ser feliz? Porque Deus amou. Sabe por que Deus criou todas as coisas? Por causa do seu amor. Ele estava dizendo para mim, algo da missão. A missão é revelar a Deus. E o que é que Deus quer para nós? A prova maior é o encontro do homem com Deus. E Jesus é a única porta que nos leva do mundo a Deus. Ninguém pode ser igual a Jesus. Então Jesus diz: Deus amou. Ele está dizendo pela primeira mão para esse planeta e para todos que o acontecimento que aconteceu desde a criação do universo foi amor. Por favor, primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 9 e o verso 16. Nisto se manifestou o amor de Deus. Aí alguém pode olhar para mim e dizer assim: conversar com eles, que digita aqui também tem nós. Não é doutrina, é pregação. Que acha que Deus abandonou a criação, acha que Deus abandonou a criatura, e vem muitas vezes até adorar a Deus, mas vem com um sentimento de morte, de sentimento de fraqueza. Deus não me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem disse em primeira mão que Deus amou foi Jesus. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Agora ele aponta a igreja para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, receba a vida pelo poder do nome de Jesus. Aí vem a alegria. Não tire toda essa tristeza que vem contra nós. Eu sou muito de criança, eu sei o que eu estou falando. Eu já sofri mais que garoto quando cria pato, mas Deus tem poder para mudar a situação. Ele nos amou. E esse amor é um amor único. Ninguém ama como Deus. Aí alguém diz: por quê? Porque Ele nos dá a vida, e essa vida está em Deus. Então Deus doou a sua própria vida por nós. Deus enviou seu Filho ao mundo para que por Ele vivamos. Isso é amor. Os maiores romancistas desse planeta, eu já li muitos livros de romance, e até mesmo os livros que são romancistas. Ninguém tem capacidade de informar o amor com Jesus. Nicodemo, Deus amou. Nicodemo, Deus amou. Essa manifestação do amor é a minha vida nesse mundo. Isso é a manifestação do amor. Então, verso 16 do jovem: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Ponto. É por causa dessa missão de Deus em seu Filho que a igreja está comprometida em enviar o amor de Deus às outras criaturas. Deus é amor. Deus é amor. Eu não estou falando que Deus tem amor, não. Deus é amor. Os maiores escritores de romances não têm capacidade. Os maiores grandes cineastas, 115 anos de cinema, 6 judeus criaram o cinema, inventaram o cinema, tentaram produzir cena de amor, produzir tudo isso, mais de 115 anos, não tem capacidade de revelar o que é amar. Mas Jesus disse: Deus se ama, Deus se ama,
Deus te ama. Deus te ama. E esse amor é um amor que nuge dentro de nós, porque é o amor de Deus. E é esse amor que a igreja está comprometida na sua missão. Jesus veio aqui. À noite, orava. De manhã saía da oração, ia para o templo ensinar. Depois à tarde, depois de ensinar, voltava a orar. A vida de Jesus era ensinar e orar. Orar e ensinar. Ele tinha pressa. A igreja primitiva tinha pressa. A igreja do século XXI precisa ter pressa. Porque alguém não acordou ainda com uma realidade. Nós estamos no 25º ano do primeiro século, do terceiro milênio. Tem gente pensando que estamos no milênio passado. Não, estamos no novo milênio. Terceiro milênio. Daqui a pouco, 25 anos, já se passaram. E daqui a pouco vamos enfrentar a metade do novo milênio. Daqui a 25 anos, 2050. Eu estou pretendendo chegar a 2069. Eu vou morrer aos 98 anos, no dia 27 de outubro, no final da tarde. Eu vou fizer o meu melhor ano do Senhor. Estou projetando isso. Mas as pessoas precisam acordar que estamos no novo milênio. E a igreja precisa se levantar de novo com aquela bandeira maravilhosa de 100 e poucos anos atrás da Assembleia de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, prepara e leva para o céu. Precisamos mudar o metrô, o trem, o ônibus, precisamos mudar o Uber, o táxi, precisamos nos animar de novo. Ao entrar pelo menos um folheto, como aqui, eu sou Jesus te ama. Fale mais nada, a vida acerca desse amor. Nós temos pressa. Jovem na universidade, na escola, no colégio, 3 frases da criatura: escola, colégio e universidade. É preciso mudar os nossos amigos com o amor de Deus. Porque nunca cedo a gente lê e paramos. E não vamos fazer o serviço que o mestre se gastou. Jesus orava, Jesus chorava, Jesus gastava em oração. A vida de Jesus é um exemplo para a igreja. Ah, pregador, não estou gostando. Eu não prego para você gostar. Eu prego para você ficar desesperado igual eu estou. Eu prego todo dia na sua casa do serviço. Saio do Belém e vou voluntário, vou na rua voluntário até que Jesus retorne. Tem que ir embora. Por quê? Porque a pressa. E essa pressa me disse: as almas estão aí, no meu lado esquerdo, lado direito, lado vizinho da casa de trás. De repente a morte pode bater na porta dele. E eu sou responsável por essa alma. Aí alguém vai dizer: por quê? Por esse amor. Primeiro ponto: Deus ama. Ele nos ama. E é esse amor que deve ser espalhado por todo o planeta Terra. Porque se você perceber que os maiores artistas de músicas populares, ou até mesmo sertaneja, aquela música sertaneja, algo que, como eu não esqueço, você jovem sabe. Não sei o que é sertanejo. Não sabe, né? É isso. Eles tentam cantar romance. Eles tentam aqueles romances bonitos. Tem 2 famosos agora, uma dupla famosa, que cantou explodiu no Brasil, na época, e no mundo. É o amor. Ele diz que mexe a cabeça dele, mas esse amor falhou. Eles não sabem o que é amor. Nunca tiveram ajustamento familiar, porque não sabem o que é amar. Mas Deus é você que ama. Amar é nunca abandonar. Amar é nunca desprezar. Adão e Eva pecou, erraram, e não foi Adão e Eva que foi buscar Deus.
que foi buscar Adão e Eva. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Eu pregava um dia na praça, o camarada disse: a tua vida é cheia de história de carro cheio de criança. Deus não sabia onde ele estava. Eu digo: não, rapaz, é que Deus é comunicação, né? Deus é diálogo. Ele não é monólogo. Foi ele que foi procurar o homem. Adão, aonde tu estás? Eva, Adão, aonde tu estás? Porque Deus está procurando a humanidade até hoje. Ele continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém tem ao Pai a você. Até hoje Deus proclama a sua palavra pela boca da igreja. Então Jesus disse, voltemos para o capítulo, quero terminar aí e já está. Capítulo 3, verso 16. Então, primeiro ponto, Deus amou. Segundo, aí vem a expansão. Eu não sei o tamanho de Deus, mas pelo menos a expansão eu sei. Deus amou o quê? Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Ele se entregou por todos, para que todos reconheçam esse amor. Jesus, quando morre na cruz, ele está dizendo: eu estou morrendo por todos. A expansão do amor. E tem alguém dizendo: Deus não me ama, Deus não olha para mim. Não, você não conhece o texto. O texto está dizendo: o mundo. O gente na Bíblia se expressa de nações, a palavra gente na Bíblia, mas aqui, o mundo. E eu vou dizer algo que ainda no céu não disse: o mundo físico e o mundo espiritual. Físico e espiritual. Por quê? Porque a minha alma estava perdida. Aleluia. Mas Ele me amou. Ele me achou. Ele morreu por nós. A expansão. Terceiro ponto. Além da expansão desse amor, porque Deus é a fonte desse amor, Deus é essa expansão desse próprio amor. Ele fez uma coisa: primeiro, Deus amou; segundo, a extensão do amor; terceiro, a praticidade. Ele deu o quê? Ele deu o quê? Seu praticidade do amor. Ele não olhou o preço, ele deu. Ele deu. Aleluia! Eu sinto o poder de Deus aqui essa noite. Porque quando eu olho para Deus, eu vejo Ele. Deus amor, me ama e ama a todos se quiserem aceitar o seu amor. E agora eu vejo a praticidade do amor. Ele deve mudar o fim. De graça. A salvação é de graça. Porque sou salvo pela. Isso não vender, mas vender. Se sinta amada, se sinta amada. É por isso que o evangelista, eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Que elas recebam e percebam aquilo que eu recebi. Eu sou presidente de 5 anos de idade, aceitei Jesus na congregacional, unificação presbiteriana, aos 13, 14 anos, batizado nas aulas do Espírito Santo, graças a Deus, vou completar 60 anos daqui a pouco. Eu não abandono Jesus por nada. Por quê? Porque Ele foi dado de graça para pagar o preço que é dele. Ele estende esse amor, e quando eu olho para a gratidão que eu tenho que ter para com Deus por causa do seu filho, os milagres que Ele realiza. Eu sei que muitos hoje até na internet, no mundo, estão tentando apagar o nome de Jesus da história, mas eu tenho um recado para os internautas: não vai dar certo. Não vai dar certo. Já tentaram isso ao longo dos séculos. Não vai dar certo. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Ele é a cura da alma. Ele é a cura de nossas doenças, de nossos
posse dele aqui essa noite. Receba paz, ele disse: eu sou a paz. Receba força, ele disse: eu sou a força. Receba a porta aberta, ele é a porta. Receba pelo poder do nome dele. Ah, que amor! Um amor que vai além das minhas imaginações. Por isso eu sou comprometido com o serviço. Por isso eu sou comprometido com a missão. Porque o nosso Cristo, nosso Messias, Yehoshua HaMashiach, ele disse uma frase lá na cruz: Pai, está consumado. Veio fazer o serviço e cumprir o serviço. Mas uma coisa que me chama a atenção é a oração dele. Por favor, João, capítulo 17, número 4. Eu não tinha percebido ainda como alguém tem que estar comprometido com o serviço ao ponto de realizar antes mesmo de chegar ao final. Quer ver? Eu glorifiquei na. Tem o quê? Ele está orando. Ele está orando quando ele está dizendo: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Ela está consumada. Ela está consumada. Ela está consumada. Pode ficar quieto, meu Deus. Meu Pai, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. A igreja precisa desse comprometimento. Missão se faz com o coração derramado, com a alma comprometida. Deus espera isso da igreja do céu. Pode puxar aí. Capitães, hoje coronel aposentado da Força Militar do Estado de São Paulo, pregou na Praça da Sé dos anos que alguns da esquerda pregavam, fazendo um movimento pregando. Eu estava pregando na praça e vieram comício e pararam tudo, e eu já estava lá, várias pessoas à minha volta e mandaram eu sair com o som, tudo eu pregando. Capitães parou no carro, aqueles carros era Santana, chique. Parou, olhou e veio até aquele local, exatamente enviou eles. Irmão, o que está acontecendo? O Senhor estava pregando primeiro, a lei diz assim, artigo 5º da Constituição, chegaram agora. Aí ele se direcionou aos. Olha, a manifestação dele foi primeiro, preciso que os senhores obedeçam aí, ajude. Aí, não, chama, sei o que, tal, autoridade A, deputado tal, real daquele partido. E crossaram com o comandante, ele disse: a partir de agora, peraí, fez o rádio lá, bom, mas não choveu, limpou tudo, continua pregando. Evangelho é urgência. Evangelho precisa ser pregado com urgência. Jesus estava tão comprometido ao serviço que ele não importava o preço que ia pagar. Só que tem uma coisa, aleluia, depois do Calvário vai vigoranciar. Depois da morte, ressurreição. Depois do choro, a alegria. Depois de uma noite triste, ressurge a luz do Evangelho. Cristo de Deus. Para terminar, vamos para a última parte do versículo, capítulo 3, verso número 16. Primeiro, amor. Segundo, a extensão do amor. Terceiro, cidade do amor. 4. O propósito do amor. Eu sou apaixonado por isso. Qual é o propósito do amor? Porque todo aquele que nele crê, mas tenha, por isso é eterno. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Qual é o propósito do amor? A vida eterna. Por que nós evangelizamos? Pela vida eterna. O mundo precisa conhecer que existe um amor, e esse amor é lindo. Ele não só me garante as coisas aqui, ou é eternidade, sabe o que me garante? Morar com ele. Tem coisa melhor do que morar com Deus.
Eu moro no prédio de 1932, Emilino Lagarde, ou Dó. E lá onde eu moro não tem nem pascal. A noite toda é pombo. É pombo a noite inteira. Os pastais subiram. E um dia desse eu fui lutar no alto da Madalena. E depois você veio para a chamada Baixada da Madalena. E os lugares lá são nobres. As suas árvores. As casas do quarteirão. Aí eu estava caminhando. E eu engraçado. As do rico teve fundo, umas árvores com flores. Na minha hora teve guarda. Olha, é só poeiro dor de cabeça. E eu caminhei naquela rua, me senti tão feliz, eu disse: ah, isso aqui é que é vida. Aí uma voz dentro de mim disse: não, meu filho, vida sou eu. Ah, como é bom ter essa vida eterna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Eu sinto algo aqui esta noite. Você que estiver conosco, que ainda não acredita, você tem de Deus um propósito. Qual é o propósito, pregador? A vida eterna. Você vai morar com Ele. Você vai viver para sempre com Ele. Imagine o convite dele. Billy pregando disse: nós moramos na favela do universo por causa do pecado, esse ambiente tornou-se assim. Mas ele nos convida para morar com ele para toda a eternidade. Paulo diz: o que ouvi e ouvi, não tenho como dizer a vocês. A mente não percebeu, o coração não sentiu. É o que Deus preparou para aqueles que são seus. Eu faço uma pergunta: tem alguém aqui? Só quero conhecer. Levanta a mão se você não é cristão ainda. Se você não é evangélico, se você não aceitou Jesus, levanta a mão se você ainda não fez, você viu esse pacto maravilhoso. Na galeria tem alguém que não é crente ainda. Aqui embaixo tem alguém, só para vocês, eu quero conhecer se tem alguém entre nós. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Mas assim que está afastado, eu te convido a receber vida, e vida eterna. Amar Jesus é viver feliz para todo sempre. Tem alguém? Eu quero cantar com você essa nossa cante. Enquanto e dá glória a Deus, levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se avise língua estranha alguém falar. Não se admire se vê parir quando ou serve. O Deus qual eu estou falando é o Deus do impossível. Tudo pode fazer. Então ele será abençoado. É só ele ver. Amém. Pai, nós louvamos, te agradecemos por essa noite maravilhosa.
Sou grato a Ti pela oportunidade. De novo por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pelo teu filho, pastor Eliseu, Amaro, Mateus. Obrigado, Senhor, pela tua santa igreja. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Gratidão do teu coração a Ti, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua santa palavra. Obrigado, em nome de Jesus.